Saudações ao nosso Deus Todo-Poderoso, Melquisedeque Lisbete, honra e glória ao nosso modelo de fidelidade, Cristo Lisbete. Nós, teus filhos fiéis, nos deleitamos de dia e de noite em ti, a lei justa, perfeita e santa de Deus, o Cristo imortal. Na senda da vida espiritual se rege um princípio bíblico, e é o seguinte: porque a todo aquele a quem se tenha dado muito, muito se cobrará, e ao que muito se tenha confiado, mais ainda se pedirá. Lucas 12:48. É indiscutível que Deus, Melquisedeque Lisbete, é fiel e, da mesma maneira, exige fidelidade de sua criação, seus filhos. Por isso, um filho fiel é admirado e recompensado, porque a fidelidade vem de um caráter firme e constante, confiando plenamente no Deus vivo. Não lhe falta a palavra dada, cumprindo com todos seus compromissos e obrigações assumidas em todas as áreas de sua vida. Nossos pais, Melquisedeque e Lisbete, dizem aos seus fiéis: porei meus olhos nos homens leais, fiéis, para que vivam junto a mim, sendo eternos juntamente com eles. Somente estará ao meu serviço o que leva uma vida reta, os filhos confiáveis. Salmos 101:6. Em contrapartida, para os infiéis, Deus esconde deles o seu rosto. Dando seguimento ao tema de Deus Mãe, o pecado de Moisés no Jardim do Éden, onde hoje começou o juízo a Moisés, resumimos o seguinte. Número 1. O Jardim do Éden não é um lugar físico na Terra, senão a mente do homem, criado segundo Deus, Melquisedeque Lisbete. O ocorrido no Éden, na mente de Moisés, foi o engano e a traição ao seu Criador. Número 2. A serpente antiga é a mente terrenal de um filho, e foi Deus quem a criou, figura dos pensamentos ou dardos de fogo da mente adâmica. Número 3. Somente a esposa de Deus castigará e matará a serpente antiga, e graças à revelação de Cristo Lisbete, hoje a conhecemos como dragão, o diabo, opositor ou Satanás, além de serpente veloz ou Leviatã, serpente tortuosa. Número 4. Moisés deu atenção ao engano dessa serpente antiga em sua mente no Jardim do Éden e se fez opositor a Deus. Por tal desacato à autoridade divina, foi expulso da mente do Criador do Jardim de Deus, iniciando hoje o juízo justo de Deus delegado somente à esposa dentro de sua casa ou povo. Esse juízo identifica qual foi o pecado de Moisés e as consequências incorridas por sua falta. Número 5. Cristo Lisbete já deu seu veredito sobre o caso desse querubim grande e protetor, Moisés, que foi perfeito, até que se achou maldade nele, e hoje tem seu juízo. Deus mesmo endureceu o coração da serpente antiga de Moisés. Devido à sua desobediência, rebeldia e sua traição, ao morrer foi enterrado na terra de Moabe, de onde descendem os moabitas, que jamais deveriam entrar na congregação de Deus. Esses filhos desobedientes se foram para o Oriente. O juízo de Moisés confirma a profecia e o identifica como o príncipe deste mundo, que foi lançado fora. Foi um vaso de ira preparado para destruição, desprezou e maldisse a autoridade celestial de Melquisedeque Lisbete. Por isso Deus o destruiu, por não permanecer fiel. Igual fará com essa cobertura, esse ensinamento errôneo com o qual estão cobertos todos os povos ou nações. Tudo foi por não crer em Deus Mãe, a esposa de Deus. Moisés, ao não reconciliar a esses dois povos em sua mente,
teve consequências terríveis em sua vida. Vejamos. Número 1. Moisés, como príncipe deste mundo, foi lançado do monte de Deus. Saiu de diante da presença de Deus Mãe. Número 2. Foi posto no oriente do jardim do Éden, onde está o povo desobediente de Deus. Número 3. Deus o pôs para lavrar a terra, da qual foi tirado. Moisés conheceu o que havia em sua carne, as manifestações de sua serpente, que são contendas, invejas, fornicações, luxúria, etc. Conheceu como foi conhecido, como disse Paulo, miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Número 4. Foi odiado por Deus e quis matá-lo, por ter dado atenção à mente carnal que eles haviam posto para prová-lo. Número 5. Se fez inimigo de Deus, convertendo-se no diabo, Satanás, homicida, assassino e pai da mentira. Número 6. Matou a seu povo, as duas nações, os irmãos gêmeos. Não alimentou ao seu irmão mais velho com os ensinamentos de sua ajuda idônea. O Cristo. Número 7. Caiu em maldição, condenação. Número 8. Foi apagado do livro da vida. Não recebeu a terra prometida, não passou para o outro lado do Jordão. Número 9. Foi um traidor e um rebelde à voz de Deus, Melquisedeque Lisbete. Número 10. Foi um vaso preparado para destruição. Não herdou a vida eterna, morreu fisicamente. Em outras palavras, foi comida de vermes. Foi cortado por terra, semeou para sua carne e colheu para sua carne. Voltou ao pó da terra. Destruiu sua casa, seu corpo físico. Uma nuvem sem água no deserto. Levado de cá para lá pelos ventos, sem fruto, 2 vezes morto e sem raiz. Como temos a lente bem focada, graças à aparição da sabedoria personificada, Cristo Lisbete, hoje determinamos ao faraó como figura da mente carnal de Moisés. Agora identificamos a esses 2 povos alojados na mente de cada filho de Deus. Para esse caso, o primeiro Adão, a serpente antiga, o faraó, o diabo, Satanás ou o irmão mais velho, e o último Adão, Cristo Lisbete, que representa o espiritual, o irmão mais novo, a ajuda idônea, 2 que agora são um, assim como Deus, Melquisedeque Lisbete. Ambas as naturezas, já reconciliadas, hoje moram em Deus Mãe, Cristo Lisbete, e em sua semente, sua descendência. Lê-se em Gênesis 3,15, e porei inimizade entre ti e a mulher, Cristo Lisbete, e entre tua semente, a serpente antiga, e a semente sua, a espiritual. Esta te ferirá na cabeça, a matará, tirou o governo do irmão mais velho, e tu lhe ferirás no calcanhar. Morderá o irmão mais novo, é uma ferida leve, serás provado, mas não mais do que possas suportar. Essa inimizade já está reconciliada pelo último Cristo, trazendo a paz no corpo e no espírito pela primeira vez. O primeiro Adão, figura do pecado de Moisés, é estar no lado mal de Deus. E o último Adão, Cristo Lisbete, quem trouxe a vida e a imortalidade, é estar no lado bom de Deus. Graças a Cristo Lisbete estão saindo à luz as consequências terríveis do engano da serpente antiga na mente carnal de Moisés, figura dos filhos desobedientes, a qual trouxe a morte a todos os homens. Os profetas foram utilizados para deixar escrito o que posteriormente Cristo Lisbete revelaria com riqueza de detalhes. Vejamos algumas passagens bíblicas que determinam a condição de inimizade de Moisés, razão pela qual foi condenado como um vaso de ira
preparado para destruição, morreu, deixou de ser. Antes, deixa-se claramente estabelecido o seguinte: somente Cristo Lisbete é encarregada de desnudar este mistério milenário. Somente ela descobriu a iniquidade de Moisés, ninguém mais. Antes todos tínhamos em honra e glória a Moisés, mas chegou seu juízo. Escrito está, em Abacuque 2,16, te encheste de desonra mais que de honra, por sua traição no Éden. Bebe tu também e serás descoberto. Hoje sabemos seu pecado, o cálice, o juízo, da mão direita de Jeová, Cristo Lisbete, virá sobre ti, e vômito de afronta sobre tua glória. Hoje sua glória se converteu em humilhação. Estando já presente Cristo Lisbete, Moisés foi trazido à presença dela. Foi lembrado diante de Deus com base em seus escritos e dos profetas para determinar sua condição de maldição, de ódio e de juízo, decretado para os vivos e os mortos. Lê-se em 2ª Carta aos Coríntios 5,10, porque é necessário que todos compareçamos ante o tribunal de Cristo, Lisbete, para que cada um receba segundo o que tenha feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mal, como o pecado de Moisés. A frase, bebe tu também e serás descoberto, significa escutou a Cristo Lisbete e o feito por Moisés hoje saiu à luz. E é uma mostra que diante de Deus não fica nada impune, seja bom ou seja mal, pois todos compareceremos ante o tribunal de Cristo Lisbete, a mão direita, ou máximo poder de Deus. Moisés foi instrumento para fazer o mal diante de Deus, estando claros com o juízo de Deus ante sua cabeça, representante do mal. Façamos uma viagem profética de como ficou gravado esse evento blasfemo de Moisés. Número 1. Dizes a Tiro que está sentada na beira do mar, a que negocia com os povos de muitas ilhas. Assim disse Jeová, Melquisedeque Lisbete, o Senhor, Tiro, Moisés, tu disse, eu sou de perfeita formosura. Ezequiel 27:3. Baseados no princípio onde Deus Mãe nos diz que um rei ou um povo que vai contra o povo de Deus é seu próprio povo, mais rebelde. Quando fala de um povo, são as duas nações na mente do homem criado segundo Deus. O rei de Tiro representa a mente carnal, a serpente antiga, em outras palavras, a Moisés. Segundo a história bíblica, Tiro era uma cidade fortificada, situada em uma ilha. Ganhou muita importância marítima e comercial. Era uma cidade quase inexpugnável, invencível, por estar separada da terra firme. Era uma próspera cidade que competia com Sidom e outras por sua hegemonia comercial. Tiro foi famosa por seus navegantes, sendo um grande centro comercial e marítimo através de quase toda a história do Antigo Testamento. Por essa razão, Isaías a chama Empório, centro das nações. Isaías 23:3. O profeta Ezequiel a menciona como a que negocia com os povos de muitas ilhas. Durante o tempo do rei Davi, ele teve negócios com Tiro e depois seu filho Salomão, que a princípio teve relações cordiais com Tiro. No comércio interior, o rei Hiram, rei de Tiro, e Salomão fizeram um pacto onde Tiro lhe enviava madeiras e artesãos para suas construções em troca de trigo, cevada, óleo e vinho. Depois de terminar a construção do templo, Salomão deu ao rei de Tiro 20 cidades, as quais viu com desagrado. Lê-se em 1 de Reis, capítulo 9, versículos 10 ao 13.
O rei Salomão deu a Irã 20 cidades na terra de Galiléia, e saiu Irã de Tiro para ver as cidades que Salomão havia lhe dado, e não gostou delas. Verso 13. E disse: que cidades são estas que me deste, irmão? E as pôs como nome a terra de Cabul, nome que tem até hoje. Segundo a história bíblica, Cabul significa como nada, nome irônico dado pelo rei de Tiro às 20 cidades, expressando assim seu desagrado por esse obséquio, figura do mal agradecido que foi Moisés com seu Criador, que considerou como nada a exortação de Deus Mãe ao estar com ela, o monte de Deus. Aí foi perfeito, como filho sensato, foi como um luzeiro, mas foi cortado por terra quando maquinou, deu atenção à sua serpente antiga, pensava em si próprio: vou subir até o céu, vou pôr meu trono sobre as estrelas, os filhos de Deus, serei como o Altíssimo. Isaías 14, versos 12 ao 14. Em outra ocasião, a amizade de Salomão com o rei de Tiro fez com que o rei Irã lhe colaborasse na construção de navios para enviá-los a Ofir e de marinheiros para tripulá-los. Essa amizade fez com que a idolatria se difundisse no povo hebreu, nos reinados de Jezabel e Acabe em Israel, e Atália e Jeorão em Judá. A riqueza de Tiro tornava a cidade orgulhosa. Por isso é o repetido clamor dos profetas contra ela: uivai, navios de Tarsis, porque destruída é Tiro até não restar casa, nem onde entrar. Isaías 23, versos 1 ao 17. Figura do orgulho que subiu a Moisés por sua riqueza, o conhecimento dado por Deus mesmo, que o envaideceu. Moisés foi instruído na sabedoria dos egípcios e foi um homem poderoso em palavras e em feitos. Atos capítulo 7, verso 22. Vejamos a Isaías capítulo 23, versos 5 e 15. Quando chegue a notícia aos egípcios, ao Egito, se encherão de angústia pelo que aconteceu a Tiro. Verso 15. Nesse tempo, Tiro será lançada ao esquecimento durante 70 anos, o tempo que dura a vida de um rei. Moisés era um rei por seu poder e autoridade delegada por Deus. Essa glória que ostentava se acabou. Hoje somente é uma lembrança, enquanto esteve a favor de Deus Melquisedeque Lisbete. O rei de Tiro era um filho de Deus, mas oposto ao seu mandato e aos seus mandamentos, como aconteceu com Moisés. O próprio rei Nabucodonosor era um filho de Deus, a quem chamou meu servo, ou meu servidor. Ambos os reis representam o estar no lado mal de Deus, a serpente antiga. Um dos piores agravos feitos por Tiro, a mente carnal, a Israel, o irmão mais novo, foi vender alguns deles como escravos. Leamos a Amós 1:9. Assim diz o Senhor, Melquisedeque Lisbete, os de Tiro cometeram tantas maldades que não deixarei de castigá-los, pois entregaram cativo o poder de Edom a todo o povo, com os quais tinham um pacto de irmãos. Verso 10. Por isso porei fogo nos muros de Tiro, a mente mosaica carnal, e esse fogo, o que sai da boca de Cristo Lisbete, destruirá seus palácios, seus pensamentos carnais. A rebelião de Moisés consistiu em não reconciliar aos seus dois povos, irmãos, na mente, ou seja, escravizou ao seu irmão mais novo,
o homem espiritual, ao rebelar-se contra Deus mesmo. Hoje Deus nos revelou o que mata a seu irmão mais novo ao não alimentá-lo espiritualmente é odiado por seu Criador e vai rumo à destruição quando o irmão mais novo se deixa influenciar pelo mais velho, é apressado, encarcerado e escravizado pela serpente antiga, o que nasceu primeiro. Por isso diz, mas o espiritual não é primeiro, senão o animal. Adão, Moisés, a serpente antiga. Logo, o espiritual, Cristo Lisbete, o Consolador, o espiritual. Primeira carta aos Coríntios, 15, 46 ao 47. Ao desobedecer, Moisés não herdou o reino de Deus na mente e foi expulso, afastado. Caiu da graça de Deus ao atuar como homem terrenal e não segundo o homem celestial, o espiritual, sua ajuda idônea. Moisés encarcerou o seu irmão mais novo, jamais abriu o cárcere aos presos, aos que estiveram debaixo de sua cobertura. Lê-se, neste monte, Cristo Lisbete, com seu juízo, destruirá o Senhor o véu. O ensinamento errado de Moisés, que cobria a todos os povos, as mentes não iluminadas nem reconciliadas, o manto que envolve hoje a todas as nações. Isaías 25, 7. Nos anais da história religiosa de Moisés, o pecador e rebelde perante Deus saem as 5 maiores religiões do mundo, que hoje escravizam aos mortais, como o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo e o budismo. Hoje veremos pontos do judaísmo que seguem as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Aos 13 anos, uma criança judia já deve cumpri-los, já que é um judeu total. Esta religião foi o ponto base para que as outras religiões pegassem informação, doutrinas e festas. O que é sagrado e profano para os judeus é o que está estabelecido na Torá, o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Não seguir as leis de Moisés é profano para eles. Isto, para eles, é uma grave falta perante a comunidade e perante Javé. Segundo eles, há algumas regras gerais, como não comer porco e louvar a outros deuses, pois se consideram os únicos de seu tempo por serem monoteístas, crer em um só Deus. Para isso, veio Cristo Lisbete, para derrubar essa cobertura doutrinal e esse monoteísmo, porque Deus não é um pai solitário, senão 2 em 1, Melquisedeque e Lisbete, pai e mãe, varão e fêmea, Deus mãe. Voltando ao caso de Tiro, quando lê-se, dizes a Tiro, a que negocia com os povos de muitas ilhas, se refere às tradições e costumes de fazer mercadoria com o povo de Deus. Ezequiel 27, 3. Lê-se em 2 de Pedro 2, 3. Em sua ambição pelo dinheiro, a avareza, explorarão a vocês com falsos ensinamentos, palavras fingidas, mas a condenação espera a eles sem falta, pois há muito tempo estão condenados. Sua perdição não dorme, hoje está sendo julgada a cabeça representante desse engano, Moisés. A própria Cristo lhes profetizou: invalidaste o mandamento de Deus por vossa tradição. Mateus 26, versos 6 ao 9. Eram hipócritas porque ensinavam como doutrina mandamentos de homens. Judas os chamou murmuradores queixosos, que andam segundo seus próprios desejos, cuja boca fala coisas arrogantes,
bajulando as pessoas para tirar proveito. Judas 1,16. Hoje podemos identificar que a lei, a essência, foi dada por Deus a Moisés. Com o passar do tempo, durante o silêncio que Deus, Melquisedeque e Lisbete guardou por mais de 2000 anos, os homens maus e perversos acrescentaram à lei seus costumes e tradições, fazendo impossível cumprir essa lei. Vale a pergunta se era impossível cumprir a lei com esse montão de tradições, porque Cristo veio para cumpri-la. Se ela era uma mulher normal entre seu povo, ela cumpriu a essência da lei: amar a Deus acima de tudo, a seu esposo e ao próximo, a sua mente carnal, ao seu irmão mais velho, e fazendo, tinha autoridade para pregar isso, para salvar da morte o resto do povo, mas a assassinaram. Por isso Deus disse a Moisés: maldita será a terra por tua culpa. Por isso, enquanto tiveres vida, te custará muito trabalho obter da terra o teu alimento. Gênesis 3,17. Para isso veio Cristo Maria, para cumprir a lei que nem Moisés pôde cumprir, porque não amou a Deus como 2 em 1, tampouco amou ao seu próximo, ao seu irmão mais velho. No tempo de Cristo imperavam os muitos costumes e tradições, invalidavam assim essa ordenança divina, a lei. Dali os constantes choques entre os religiosos do primeiro século e com a própria Cristo Maria, porque ela sabia que haviam negociado com a fé do povo. O escrito profético sobre Tiro, Moisés, está em Ezequiel 27,3. Assim disse Jeová, Melquisedeque e Lisbete, o Senhor, Tiro, Moisés: tu disseste, eu sou de perfeita formosura. Combinou com a atitude de perfeição de Moisés, sua glória. Entenda-se, quanto ao conhecimento dado por Deus. No verso 4 de Ezequiel 27, lê-se: no coração dos mares estão teus confins. Os que te edificaram completaram tua beleza. Figura dos povos, aos que ele mesmo aprisionou com seu ensinamento, e que completaram sua beleza porque negociaram com ele. O homem de pecado adulterou a lei e comerciou com ela. Se Moisés ofendeu a Deus com sua mente faraônica, com o resto do povo fez igual. Moisés é figura da mente carnal do homem criado segundo Deus. Por isso Tiro, Moisés, a carne, interpretou a lei e os mandamentos de homens, que foi a lei para o restante dos mortais. Comerciaram, em outras palavras, fizeram da casa de Deus, a mente espiritual, casa de mercado. Governou o desobediente irmão mais velho. João 2,16. Número 2. Vejamos outro exemplo do Éden de Moisés contaminado nesta outra profecia de Jó. Nesse tempo, Deus, Melquisedeque e Lisbete, lhes deu os dorsos a essas gerações por sua dura cerviz. Vejamos a citação: depois apartarei minha mão e verás minhas costas, mas não se verá meu rosto. Êxodo 33:23. Deus, vestido em um corpo humano, tem dorso. Uma pessoa tem um dorso, e não dois, a não ser que sejam duas pessoas. Esse é o caso de Deus, como 2 em 1. Então Moisés somente via os dorsos de Deus Pai e Deus Mãe,
mas não seu rosto por sua rebelião em sua mente contra eles. O dorso é a parte superior do corpo humano, não de um espírito voador. Nesse tempo, Deus não confiou em seus anjos, seus santos, porque sabia de sua impureza na mente. Neste caso, em um de seus santos profetas, Moisés, escrito está em Jó, capítulo 15, versos 15 ao 16. Eis que em seus santos não confia, e nem ainda os céus, o Éden, a mente do homem, são limpos diante de seus olhos, quanto menos o homem abominável, corrompido, detestável e vil, desprezível, mal intencionado, que bebe a iniquidade como água. Moisés se corrompeu, desprezou e rechaçou a autoridade, blasfemando contra as potestades superiores, Melquisedeque e Lisbete, e suas fiéis primícias. Fez o mal como quem bebe a água. E isso não fica aí. Cristo Lisbete segue desnudando. Leamos Jó, capítulo 15, versos 21 e 22. Ruídos espantosos há em seus ouvidos, na prosperidade o assolador virá sobre ele. Ele não crê que voltará das trevas, e descoberto está para as costas. Em outras palavras, houve ruídos que o assustam. Quando mais seguro está, os ladrões o assaltam. Não tem esperanças de escapar da escuridão. Um punhal está à espera para matá-lo. Versos 24 e 25. Tribulação e angústia lhe perturbarão, e se esforçarão contra ele como um rei disposto para a batalha. Porquanto ele, Moisés, estendeu sua mão contra Deus e se portou com soberba contra o Todo-Poderoso. Outra versão diz: isto acontece ao que levanta sua mão contra Deus, ao que se atreve a desafiar ao Todo-Poderoso. Verso 26. Correu contra ele com o pescoço erguido, com a espessa barreira de seus escudos. Diz outra versão: ao que protegido por um escudo, se lança de forma insolente, desenvergonhada, cínica contra Deus. Aqui vemos as características do homem de pecado, figura de Moisés. Caiu espetacularmente diante de Deus, que como 2 em 1 é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Melquisedeque e Lisbete. Moisés já não poderá estender sua formosura pela terra. Não escapou das trevas. A chama, Cristo Lisbete, secou seus ramos. Com o alento de sua boca, a palavra perecerá. Em outro escrito, seguiremos aprofundando nesta profunda revelação trazida pelo fogo de Deus, porque hoje todos estamos comparecendo ante seu tribunal. Amada Mãe e Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, tu, como a esposa de Deus, és a única revelando mistérios, tirando e colocando reis, como Moisés, que teve tanto poder e esteve perante tua presença e foi lançado fora. Hoje, com toda a tua glória e esplendor, se cumpre em ti esta profecia. Bendito seja o nome de Deus, Melquisedeque Lisbete, dos séculos e séculos, porque seus são o poder e a sabedoria. Ela, Cristo Lisbete, muda os tempos e as gerações, tira reis como Moisés e põe reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ela revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, o pecado de Moisés, e com ela mora a luz, sua justiça, seu tribunal. Hoje reconhecemos a esposa de Deus que se manifestou e estará no meio de seu povo para sempre, revelando o mistério
escondido. Mas se nosso evangelho está ainda encoberto, entre os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Moisés, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo Lisbete, a qual é a imagem de Deus. Louvores ao braço de Deus, ao tribunal, à luz, no meio dos homens, quem hoje não nos deu as costas. Amém, aleluia.